Vem para cá agora, presta atenção. Começa hoje o mês de março, também conhecido como o nosso mês, o mês da mulher. E a Sociedade Brasileira de Mastologia alerta para os dados do DataSUS, que revelam que a cobertura mamográfica em Sergipe fica em torno de 19%. Ou seja, a cada 100 mulheres em idade de realizar mamografia, somente 19 fazem. Durante a pandemia, houve uma queda global na realização do exame, o que agravou o número de mulheres com diagnósticos tardios de câncer de mama, diminuindo aí a chance de cura e tornando os tratamentos mais complexos. Para saber mais detalhes sobre o assunto, nós conversaremos a partir de agora com a médica mastologista, integrante da Comissão de Políticas Públicas e de Imagem da Sociedade Brasileira de Mastologia, a doutora Paula Saab, ela que é referência no assunto, ela que é aquela médica que cuida realmente de todos os sergipanos com tanto amor, com tanto carinho. Doutora, primeiro de tudo, né? Muito boa tarde, bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite para começar o mês de março aí com esse chamamento, né, para as mulheres. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos. Muito obrigada. É sempre uma honra estar aqui. E eu que agradeço, na verdade, a oportunidade para, no mês da mulher, dia 1º, estar aqui inaugurando, podendo conversar de assuntos que são importantes para a saúde da mulher, né, que estão dentro do contexto da atuação da mulher na sociedade, nos seus múltiplos papéis, e poder chamar atenção para aqueles cuidados que a gente tem que ter, aquele tempinho que a gente tem que tirar para a gente, para poder realmente ter uma qualidade de vida melhor, uma vida saudável e nos proteger daquilo que a gente consegue em termos de saúde e doença. Nós mulheres conseguimos abarcar tanto, né? O trabalho, a família, os amigos, e muitas vezes a gente acaba cuidando muito do próximo e esquecendo de si. É o momento em que nesse mês a gente faça esse alerta e chame atenção para um assunto que é tão relevante, né? Inclusive, gostaria que a senhora falasse sobre os dados. São dados preocupantes, né, então, são dados preocupantes, eles refletem uma série de informações, né? Então, quando você fala que o exame, que é o principal exame que detecta lesões suspeitas de câncer de mama, está tendo uma realização tão baixa, são tão poucas as mulheres que estão fazendo, a primeira pergunta que a gente faz é por quê? Por que que isso está acontecendo? Então, isso é reflexo não só de um motivo, mas é multifatorial, onde tem fatores que dependem da própria mulher, como ir fazer o exame, e outros que não dependem, que é, por exemplo, o acesso à realização do exame. Então, tem pacientes que não vão porque tem pavor. Tem pacientes que não vão porque não conseguem agendar. Então, dentro desse macro contexto, eu acho que a gente tem que aproveitar esses motes, né, de Outubro Rosa, de Mês da Mulher, para conscientizar aquilo que ela pode fazer por ela mesma e buscar seus direitos. Sem dúvidas, né? O que é que pode ser feito para evitar esse cenário, doutora? Em relação à própria procura da mulher, a gente sabe que mulheres, sempre propaga que mulheres devem fazer mamografia anualmente a partir dos 40. Todo ano a gente fala, todo dia, e não cansa, porque mesmo assim, cada vez que a gente vem aqui falar, a gente está levando a informação para outras mulheres que não tinham 40 e fizeram 40 e que acabam, né, tomando essa consciência. E até pelos dados a gente viu que os diagnósticos, eles estão sendo percebidos e descobertos tardiamente, né? Então, justamente por essa deficiência. Então, hoje, em especial, o que eu queria alertar é que existe uma dificuldade, sim, de oferta da mamografia no serviço público, existe, sim, um gargalo para a realização do exame, mas existem muitas mulheres que têm seu exame agendado e não comparecem. Não vão fazer o exame porque tem medo, porque tem receio. Então, a mamografia, ela é um exame que reduz em até 40% a chance de mulheres que fazem ele rotineiramente virem a morrer caso tiverem câncer de mama. Então, a mamografia não é um exame que ele te previne do câncer. Ele ajuda a prevenção da morte pelo câncer. Olha aí. Então é diferente, tem paciente que chega no consultório e fala, mas doutor, eu fiz mamografia todo ano e tá lá com um tumorzinho. Mas é por isso que a gente pegou ele pequenininho, porque a mamografia não impede você de ter a doença, mas agora que a gente pegou ele pequenininho, eu consigo te tratar e você ficar curada. Perfeito. E é isso, né, que é preocupante. Quando a gente fala de fazer o exame, fazer a mamografia, como a gente eu lembro que houve uma discussão acerca do tipo de exame. Teve uma época em que se orientava a fazer, né, o toque e ainda continua essa orientação. No entanto, a divergência em relação, porque nós só vamos sentir caso realmente já venha a ter. E quando vem a ter, já seria tardiamente. Então, quando ele tem, está maior. Já está maior, que é quando a gente começa a perceber. Então, por isso que o ideal é fazer o exame, né, que está aí à disposição, que é a mamografia, e que se
perceber que haja, né, essa dificuldade, mas que você não desista, né, que vá, porque com essa informação de que é possível fazer um tratamento e quanto mais cedo a gente fizer, vai nos ajudar, a gente deve realmente ir em busca, né? Sim. Muitas vezes a gente deixa, como eu falo, a mulher tem esse cuidado muito com o outro, né? Com o filho, com o marido, com a família e acaba esquecendo de si. Então, Não, por isso certeza. que é importante nesse momento a gente chamar a atenção para você, mulher, que está aí olhando, né, a TV, assistindo. Nossa, será que essa mensagem é para mim? É para você mesmo. Mas a gente fala muito da faixa etária a partir dos 40 anos. Antes disso, tem alguma recomendação? Oficial não, mas o que a gente vê na nossa prática clínica, que está começando a ser retratado pelos números, é que o câncer de mama está ficando uma doença de paciente cada vez mais jovem. Então, quando a gente entra, por exemplo, nas recomendações do Ministério da Saúde, ele ainda recomenda que a mamografia seja feita anualmente a partir dos 50. Sim. Quando a gente pega a Sociedade Brasileira de Mastologia, é anualmente a partir dos 40. E o que a gente vê na prática é que tem mulher com menos de 40 tendo câncer de mama, mas nesse cenário, a mamografia é um exame que tem baixa sensibilidade, porque as pacientes têm muita glândula na mama e fazem aquela famosa mama densa, né? É bem como, minha mama é densa, porque tem muita glândula. E na mamografia fica tudo branco e a gente não consegue analisar direito e de repente ver o nódulo. Para essas pacientes, a gente recomenda a complementação com ultrassonografia. Sim. A partir dos 20, vale a pena uma consulta de rotina anual com um ultrassom uma vez por ano. E aí, a partir dos 40 anos, fazer a mamografia e associar o ultrassom. Então, cada padrão de mama vai sugerir se existe ou não a necessidade do ultrassom a partir dos 40. Mas dos 20 aos 40, um ultrassom uma vez por ano é interessante. No caso do câncer de mama, pode ser hereditário? Pode. Pode, mas é a minoria dos casos. Certo. É isso que a gente, óbvio, que sempre vai perguntar para a paciente se tem história na família, Sim. quem é. Mas quando a gente vai suspeitar mais quando existem parentes de primeiro grau, né? Ou mãe, filha ou irmã. Quando são pacientes que têm o câncer de mama antes da menopausa, quando tem aqueles subtipos que são mais agressivos, aí a gente vai suspeitar de um caso hereditário. Mas de cada 100 mulheres que têm câncer de mama, os casos hereditários respondem por 10. Sim. Então, a grande maioria das pacientes tem o que a gente chama de tumor esporádico, que acontece porque acontece. A gente não sabe explicar, às vezes eu brinco com a paciente, você é azarada, não tem nada, não tem teste genético, não tem, a gente fez o teste, deu negativo. Fala, você está naquela maioria das mulheres que tem o câncer de mama e a gente não sabe ainda detectar exatamente por que ele aconteceu. Nesse caso do parente de primeiro grau, necessariamente teria que ser o mesmo tipo de câncer, por exemplo, uma mãe que teve câncer de mama, a filha pode ter o câncer de mama ou tem um tipo de câncer e aí pode desenvolver o câncer de mama? Os genes que estão mais associados ao câncer de mama são que estão relacionados a câncer de mama e ovário. Então, que são os que chamam mais atenção. Então, tem história de câncer de ovário, chama atenção, tem história de câncer de mama, chama atenção. Mas existem outras síndromes relacionadas a outros genes, às vezes tireoide, pâncreas, intestino, que podem estar relacionadas ao aumento do risco do câncer de mama também, mas aí não entra, às vezes, como paciente de alto risco, mas de risco intermediário. Então, precisa classificar qual que é o tipo de gene mutado para poder identificar onde ela vai ter mais aumento. Mas essas síndromes multitumorais relacionadas a mutações genéticas, elas existem sim. Sim. E é importante lembrar também, né, que o exame ele não é um diagnóstico, mas ele vai auxiliar nessa identificação das lesões suspeitas, né? Isso, e que depois que você tem uma lesão suspeita identificada, essa paciente tem que fazer uma biópsia. É a biópsia que vai dar o diagnóstico. Então, ela tem que ter a coragem de fazer a biópsia, o sistema público tem que poder, ou privado, tem que ofertar para ela a possibilidade de fazer biópsia e num tempo curto. Porque fazer uma mamografia para conseguir marcar uma biópsia um ano depois também não faz sentido nem fazer a mamografia. Depois de um ano esse nódulo já está palpável, não precisava nem ter feito. Então é toda uma amarração de um sistema e quando a gente analisa de fora, você vê que uma boa gestão, né, a gerência de toda essa linha conseguiria reduzir muito os nossos tempos. Então que a gente possa também fazer esse alerta, não só para as mulheres, né, doutora, mas para quem está à frente aí, que está com a responsabilidade de cuidar da saúde da nossa população, os gestores, né, que possam também ter um cuidado maior, que aproveite esse mês de março, né, um mês que essas políticas públicas para as mulheres elas estão mais em evidência né? E que possam ter um olhar cauteloso e fazer com que haja essa redução do número, né, de mulheres com câncer de mama e que se possível, né, também fazer uma redução nesses prazos,
porque a gente vê realmente muitas mulheres que nos procuram, inclusive, falando da dificuldade que tem de fazer um agendamento, né? E a gente tem aí, inclusive, eu sempre recomendo, gente, ó, teve dificuldade aí, seja plano de saúde, seja através do sistema, buscar aí a Agência Nacional de Saúde para ver que você correr atrás, né? Correr atrás, não pode parar no tempo, né? Porque Perfeito. a gente não pode brincar com a saúde. Com certeza. Né? Eu acho que esse é a nossa grande mensagem aqui, Verdade. orientar o que tem que ser feito, o que cada mulher tem que fazer por você, o que a gente queria que fosse feito em nível de saúde pública, Sim. porque a gente vê nessas épocas campanhas muito bonitas, Sim. né? Vai fazer um atendimento, vai fazer um mutirão, vai fazer a carreta, mas que houvessem essas ações externas, mas Perfeito. que houvessem ações internas dentro da sistemática de gerenciamento, para só tentar organizar para melhorar esses tempos. Perfeito. E acho que acima de tudo, gente, boa vontade, né? Porque o sistema já está aí, a gente tem, né, momentos específicos em que diversos temas são abordados. Esse mês de março, agora, você, gestor que está assistindo, o que você pode fazer, né, pelas mulheres aí do estado, do município? O que você pode fazer de diferente? Nós temos até um quadro aqui que nós iniciamos esse ano, que é chamado Boas Notícias, né? Porque diante de tantas notícias tristes e noticiários, a gente opta por estar dando boas notícias, né? E quem sabe ainda esse mês a gente não vai dar uma boa notícia, né? Do seu município aí, falar aqui dessa ação, né? Olha, a gente vai conseguir colocar em prática, porque é muito importante, gente. Falar de saúde é falar de vida, né? E do câncer de mama em específico, a gente tinha, o Instituto Nacional do Câncer, ele lança a estatística para o câncer de mama a cada 2 anos. E no biênio passado, a gente tinha uma estimativa de 66 mil novos casos por ano. Para esses próximos 2 anos, a gente já tem de 63 mil novos casos por ano. Então, cada vez que eles lançam essa estatística, a gente vê que você tem uma prospecção de aumento, e é um aumento assim, virtuoso. A gente precisa realmente ter ações para poder identificar essas mulheres jovens, que são mulheres em fase ativa de vida, tanto do ponto de vista econômico quanto familiar, né, às vezes o alicerce, são mães de crianças pequenas, elas têm que saber que com elas também pode acontecer, elas têm que ter essa orientação, acesso ao médico e os exames de diagnóstico. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela participação em nosso programa, né? Deixa aí mais uma mensagem para todos que estão nos assistindo nesse momento. Agradeço de novo, agradeço a todos a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e queria fazer aquele apelo para você ver se você realizou seus exames esse ano, aproveitar o mês de março. A mulher não é só a mama, né? A gente está aqui falando de mama, mas tem todo o contexto ginecológico, da prevenção ginecológica, seu hábito de vida, se você está tirando aquele tempinho para fazer o seu exercício físico, sua higiene mental. É muita coisa que a gente tem que fazer, na verdade, né, Jaque? Mas pensar, pelo menos usar esse mês para refletir no que você, dentro da sua agenda interna e da sua gestão interna, você pode conseguir fazer por você e dentro da informação que a gente está trazendo. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, doutora, pelos esclarecimentos, pela importância, né, de um tema como esse. Sem dúvidas, nós fizemos aqui um apanhado para iniciar o mês de março com muita informação que é essencial, tá bom, gente?